E os gastos com a viagem do presidente Lula e a comitiva à China aos Emirados Árabes somaram mais de 6,5 milhões de reais. Então, assunto agora para o nosso colunista Cláudio Humberto, falando ali de Brasília, com as informações. Boa tarde, Cláudio. Sempre é espaço aberto para você. Olá, Mayara. Muito obrigado. Muito boa tarde. Olha, esse assunto, essa revelação foi feita pelo site Poder 360 aqui de Brasília. Ele que teve que recorrer à lei de acesso à informação para conseguir obter esses dados, esses números que foram informados pelo Ministério das Relações Exteriores. Então, só do ponto de vista da diplomacia brasileira, do Ministério das Relações Exteriores, foram gastos 6,6 milhões de reais em apenas 3 dias de viagem do presidente Lula à China e também aos Emirados Árabes. Imagine que esses 6,6 milhões de reais foram gastos com a comitiva numerosa que o presidente levou à China, sem a menor necessidade, 73 pessoas que não fizeram nada, só fizeram passear e gastar dinheiro público. Somente em hotéis de luxo, o Itamaraty pagou as diárias de toda essa gente, que somaram 3,2 milhões de reais, para transportar esses folgados 1.800.000 reais de aluguel de carro, que aí o Itamaraty também teve que bancar. Outras despesas que também foram feitas, inclusive de tradução, gastaram 500 mil reais para contratar chineses que falassem portugueses para ficar aí pagiando toda essa turma durante esse período lá na China e também nos Emirados Árabes, né? O fato é que esse tipo de despesa não inclui também, Mayara, a despesa com o traslado ou o deslocamento da comitiva. Se você considerar apenas o Airbus, que é utilizado pelo presidente da República, só para abastecer esse avião, cada vez que ele abastece, isso custa quase 200 mil reais em querosene de aviação. Então, facilmente, se você considerar somente o avião do presidente, essas despesas superaram os 7 milhões de reais. E também é claro que é preciso considerar que, além desses 73 integrantes da comitiva oficial, havia também lá escalão avançado, escalão precursor, que é exatamente de funcionários que chegam antes do presidente, e eles se utilizam de aviões também da Força Aérea Brasileira. No total foram 3 aeronaves. O custo dessa operação não se sabe ainda, mas só do ponto de vista do Itamaraty foram desperdiçados 6,6 milhões de reais. É uma despesa bastante significativa, até para, se você considerar apenas a duração da viagem, 3 dias, né? E é uma comitiva que o presidente sempre se faz acompanhar de muita gente, né? Comitivas numerosas, escandalosamente numerosas, quando isso é algo absolutamente jeca, né? Fora de moda, ninguém se utiliza mais de nenhum tipo de, sobretudo os chefes de governo e de Estado, por exemplo, do continente europeu. Viralizou e ainda continuou circulando nas redes sociais o vídeo mostrando o presidente da Islândia a caminho da coroação do rei Charles III. Ele vai no avião sozinho com uma assessora. E os passageiros, embora de maioria islandesa, só ficou sabendo da presença do presidente a bordo porque o comissário pediu que todos aguardassem sentados enquanto davam prioridade ao desembarque do presidente. Tinha alguém esperando o presidente e ele foi lá para a cerimônia de coroação do rei Charles, né? Charles III. O presidente Lula, além de ocupar um hotel de luxo, de altíssimo luxo, mais luxuoso de Londres, além disso ainda fez com que o governo brasileiro, alugasse 100 suítes desse hotel, há 2 aviões, enfim, aluguel de carro para todo mundo. É um desperdício que fica até mal para um presidente que não pode ver um chefe de Estado de governo falar em Amazônia, que já fica pedindo um dinheirinho para a preservação da nossa floresta. Cláudio Humberto, sempre por aqui nesse horário, na sua coluna de todos os dias. Cláudio, obrigada, viu? E até amanhã. Até amanhã. Bom trabalho.